exatamente o que é o patrimônio, né? Com as classificações que a gente acaba entendendo depois, quando a gente vai a ler os materiais, a bibliografia, a gente acaba vendo que é um material muito extenso. Então, esse primeiro conteúdo vai tratar patrimônio, conceitos e definições. Mas aí, eu acredito que é essencial, antes de falar sobre os principais autores que discutem acerca da definição de patrimônio, né, é necessário a gente entender melhor como que isso surgiu, né. Então, eu achei interessante apresentar para vocês, né, um período histórico, de forma muito breve, como surgiu. Então, tem aqui na antiguidade, nesse momento, o conceito de patrimônio, ele é um conceito que surgiu no âmbito privado, né, do direito privado de propriedade, era algo privado. Então, a gente tem hoje um conceito de patrimônio coletivo, mas na antiguidade isso era definido como algo privado, da aristocracia. Então, quem somente detinha a aristocracia, o patrimônio naquele momento era somente as pessoas da nobreza, da aristocracia. Então, quem podia fazer essa transmissão de bens patrimoniais, aí quando a gente fala de bens patrimoniais naquele momento, a gente fala de casas, joias, de algo de valor de fato, material. Então, a gente está falando de algo material, de riqueza. Era somente pessoas da aristocracia. Então, a gente vê que, naquele momento, o patrimônio, ele era definido como patriarcal, como individual e como pertencente à aristocracia. Já no período da Idade Média, né, isso muda com os séculos, gente. Com o tempo vai passando, realmente isso vai mudando e vocês vão ter isso quando vocês começam a entender melhor, quando vocês lerem o que eu indiquei lá no SIGA. No capítulo da unidade 1, o capítulo desse livro Patrimônio Histórico e Cultural, né, que é a trajetória do patrimônio no contexto mundial. Vocês vão conseguir depois dessa aula, entender melhor como isso aconteceu. E no período da Idade Média, com a difusão do cristianismo, e tem isso muito presente, não só nesse livro, gente, mas em outros textos que vocês poderão até acessar a internet, né, com a difusão do cristianismo e o predomínio da igreja entre os séculos 4 e 5, e em especial, né, na Idade Média, né, durante a Idade Média, aí a gente tem o século VI até o século XV, predomínio da Igreja Católica, né, e durante a Idade Média, né, o caráter aristocrático, ele ainda permaneceu, que é essa questão patriarcal, privativa, ainda permaneceu, mas aí surge uma outra forma de se pensar o patrimônio. Então, a gente vê também o surgimento do patrimônio coletivo. Todos estão me ouvindo, não estão? Podem falar se estiverem me ouvindo. Professora, boa noite. Boa professora, noite. Então, oi? Boa noite, professora. Professora, boa noite. Tem muito microfone ligado, a gente não está entendendo. Pois é, eu pedi para as pessoas que entraram logo no início desligarem os microfones, porque isso pode acabar interferindo aqui na internet, talvez, né? Então, se vocês puderem, quem tiver com o microfone, puder desligar, melhor para todos nós, né? A Adriana, tem nossa duas alunas, ela vai ficar. A Gardênia Pereira e a Cremilda Pereira, elas estão com o telefone ligado e está interferindo bastante nos ruídos aqui. Pois é, a Cremilda Pereira, ela acabou de desligar. A Gardênia também. Logo no início, porque são bastante pessoas. Eu vou já sair até. Então, tudo o meu bem. Está ligado porque eu ia ligar para me dizer que eu vou ter que sair. A outra reunião está me esperando. Né, Adriana? Hoje já passou um pouquinho, mas tudo bem, Adriana. se eu conseguir o retorno encontro, aqui. Viu? Um abraço. Adri, que eu tenho que ir. Um abraço. Depois eu assisto novamente. Obrigada, viu? Um abraço. Tá Boa aula para todos. Um abraço e todas. Também. Bem, e dando continuidade, né?
Com a difusão do cristianismo, mais precisamente durante o período da na Idade Média, né, a gente vê que, percebe durante essas leituras que essa questão do patrimônio, né, esse entendimento do que era o patrimônio como algo privativo, ele passou a ser incluído nesse momento o patrimônio coletivo. Então, não o patrimônio que a gente tem hoje, que a gente entende por patrimônio coletivo hoje, mas começou a ter uma noção de patrimônio coletivo, mais precisamente esse patrimônio com um sentido religioso. Então, aqui a gente pode entender melhor que houve uma busca pelos valores sociais compartilhados. Aqui a gente vê que foi os sentimentos religiosos com relação à Igreja Católica, né? Nesse momento. A gente vê também, e vocês podem procurar em algumas leituras, que houve uma busca pelo culto aos santos, e isso impulsionou também esse sentido coletivo de patrimônio. Uma valorização das relíquias. O que a gente tem hoje presente, né, de relíquias da Igreja Católica é devido a na verdade, essa identificação que fazia parte naquele momento do que era o patrimônio, que isso fazia parte do patrimônio também. Uma valorização aos lugares e aos objetos, e também uma valorização a monumentalizações. Aqui eu falo de monumentos arquitetônicos, nesse caso a gente fala de igrejas, de catedrais. Então, tudo isso acabou influenciando esse sentido coletivo do patrimônio que a gente tem hoje. Então, a gente tem uma predominância ainda na Idade Média desse caráter aristocrático, e na Idade Média ainda, né, vem já da Idade Antiga, esse caráter aristocrático, esse caráter privativo, mas a gente vê que isso começou a mudar durante o período da Idade Média. E durante o período do Renascimento, gente, isso é muito legal, porque quando vocês forem ler o conteúdo, vocês vão entender que esse momento do Renascimento houve-se uma nova mudança de perspectiva no entendimento do que é o patrimônio. Então, a gente vê que houve um combate ao teocentrismo, que foi algo muito presente durante a Idade Média, e para quem não sabe, o teocentrismo é uma doutrina ou crença que buscou entender que Deus estava no centro de tudo, né? O homem passou a deixar de mistificar isso, né? Então, houve um período em que se buscou mudar esse pensamento. Houve uma busca por valores humanos, algo mais da sociedade. Eles condenaram todo o período que passou da Idade Média, que eles denominavam de Idade das Trevas. O Renascimento é um período de luz, né, para muitos. Então, uma nova de pensar na sociedade, do homem pensar a sociedade. Buscaram uma inspiração na arte grega, porque no período da antiguidade se tinha isso, essa busca pela inspiração na arte grega e na arte romana, né? E no período da Idade Média eles deixaram isso de lado, porque isso era algo com que se situava de forma das religiões pagãs, né? Então estava presente somente o cristianismo. Então, nesse momento, Renascimento, ele volta esse culto à arte grego-romana, mas esse sentido patrimonial de arte, entendeu? E a gente, quando fala dessa inspiração pela arte grega, pela arte romana, e dentre muitas outras observações que aconteceram durante o período do Renascimento, a gente vê também que houve um processo de catalogação. Então, para vocês entenderem melhor o que é uma catalogação, é o momento em que a gente registra, se identifica determinados objetos e se registra, né, e objetos como pertencentes a um patrimônio, seja de uma região, seja de uma obra de arte, né, seja o que for. Então, a catalogação, ela faz parte desse processo de identificação e salvaguarda do patrimônio que a gente tem hoje. Então, o início da catalogação, ela surge lá no período do Renascimento. Ou também, durante esse período do Renascimento, o surgimento de antiquários.
E o que seriam esses antiquários, né? Esses antiquários eram, na verdade, ainda existem alguns na Europa, mas esses antiquários, eles eram estabelecimentos comerciais e que se vendiam objetos antigos e de valor, são objetos realmente muito caros. Mas esses objetos, eles só eram vendidos para colecionadores, pessoas realmente que tinham dinheiro, que têm o costume de colecionar. E o surgimento o início da catalogação e o surgimento desses antiquários acabou intensificando, na verdade, a criação dos gabinetes de curiosidades. Alguém já ouviu falar nisso? Gabinetes de curiosidades? Alguém já ouviu? Depois eu vou colocar uma foto lá no Siga para vocês entenderem melhor. Então, professora, licença. Fala aí para a Gardênia, desligar o microfone que ninguém está entendendo nada. Gardênia Pereira. Gardênia, por favor. Gardênia Pereira, se você puder desligar o microfone, eu agradeço. Está interferindo aqui, alguns dos alunos não estão conseguindo ouvir direito. Tudo bem? Tem gente sorrindo aqui. Tá bom, Gardênia? Eu agradeço. Gente, são 56 pessoas, eu não consigo encontrar todo mundo aqui. É porque acaba interferindo, tá bom? E esses gabinetes de curiosidades, olha só, surge no Renascimento o processo de catalogação, que é devido à ocorrência da criação dos primeiros antiquários, que são estabelecimentos comerciais em que colecionadores que tinham realmente dinheiro compravam, né, determinados objetos de arte para colecionar para si, e com isso surge os gabinetes de curiosidades, que são de fato, gente, hoje, que é o ancestral do Museu Moderno. Okay? Então, é o ancestral do Museu Moderno, e que aparece durante o período do Renascimento, que teve um papel fundamental, que era o desenvolvimento da ciência moderna. Mas essa ciência não era propriamente o que a gente tem hoje por museu, que possui esse viés científico. Foi logo no início, gente. Era esses museus, esses gabinetes, eles possuíam uma catalogação mais simples do que a gente encontra hoje. Não existia essa quantidade de profissionais que a gente tem hoje. Não existia, de fato, esse entendimento desses bens patrimoniais que a gente tem hoje. Era algo mais simples, mas foi aí que surgiu, de fato, o que a gente tem hoje por patrimônio e bens patrimoniais dentro dos museus. E aí, gente, o que acontece? Essa popularidade, ela só ficou até meados do século XIX. Esses gabinetes de curiosidades, que eram espaços, gente, eram espaços que essas pessoas, esses colecionadores, começaram a montar dentro de suas próprias casas, seus próprios castelos. Então, era um espaço em que eles catalogavam, da forma como eles entendiam, né, coleções de obras de arte, pinturas, quadros, molduras, animais espalhados também, né, que eles achavam interessantes. Então, era uma diversidade muito grande de objetos e documentos que eram, de fato, representações para a sociedade e para a história naquele momento. E aí, quando acontece, isso prevalece até meados do século XIX, e depois disso, né, surge as instituições oficiais denominadas de museus com coleções particulares, logo no final do período do Renascimento. Quando chega o período da Idade Moderna, essas primeiras instituições, né, que a gente tem como museu, né, elas passaram a ter esse conhecimento desse conceito, né, desse novo conceito de patrimônio a partir do Renascimento. Então, começou a mudar esse conceito de patrimônio a partir do Renascimento, e esse novo conceito ainda
tendo esse viés patriarcal, mas uma nova forma de se pensar com mais coletivo, né? E durante a Idade Moderna, isso muda bastante, né? Então, a gente tem um novo conceito de patrimônio, esse patrimônio mais coletivo, mais social. E a importância que tem desse compartilhamento de línguas, esse compartilhamento de cultura, de territórios, isso hoje é muito presente no patrimônio, não é? E quando a gente fala, né, desse período da Idade Moderna e dessa criação desse novo conceito de patrimônio a partir dessas instituições oficiais, que são os museus, né, esses centros culturais, a gente fala do surgimento do processo de catalogação de forma mais detalhada, né? Então, foi necessário acontecer isso tudo para que a gente pudesse entender melhor como se dá esse processo de catalogação desses bens patrimoniais. E com isso, né, a gente tem a criação de uma legislação específica do patrimônio, que é algo que a gente vai entender melhor na próxima semana na unidade 2 da disciplina, né, sobre legislação patrimonial. Então, foi preciso acontecer o quê? Foi preciso que as pessoas da aristocracia pudessem começar a pensar em guardar algo valioso, algo que pertencia à própria família, algo realmente com valor patrimonial, sendo isso privativo, lá no período da antiguidade, para a gente poder entender que com o passar desses séculos, de tudo que aconteceu de bom e de ruim no período da Idade Média, de bom e de ruim no período do Renascimento, e inclusive na Idade Moderna, para a gente chegar hoje na Idade Contemporânea, a gente entender o que é o museu, o que são os bens patrimoniais hoje. Então, é algo que foi muito útil para o entendimento, né, da gente hoje, o que aconteceu durante esse período histórico da sociedade, da humanidade de fato. E durante o período da Idade Contemporânea, que é hoje o que a gente está vivendo, né, é perceptível que essa nova mudança do sentido e do conceito de patrimônio, né, como algo coletivo, algo compartilhado, o que antes não era, hoje passou de uma forma diferente. A necessidade de criação de uma legislação específica no período da Idade Moderna está presente ainda hoje, e há hoje ainda a criação de legislações que vão proporcionar, de fato, essa mudança nesse pensar dos bens patrimoniais e na manutenção, que é a salvaguarda, né, desses bens patrimoniais também. Mas, principalmente, pensar hoje no patrimônio como algo que tem como uma política educacional. E aí a gente pensa na interpretação do patrimônio, gente, ou na educação patrimonial. Hoje, para nós, não dá para se pensar em patrimônio se a gente não tem e consegue conciliar e consegue, de fato, relacionar isso com a educação. Por isso que é interessante a gente falar em noção de pertencimento nas escolas, né? Esse pertencimento dos bens patrimoniais para as crianças. Por isso que a gente precisa entender melhor que é necessário essa nova mudança no pensar do patrimônio. Se hoje a gente vê que é preciso essa mudança desse pensar, é porque é algo necessário para essa continuidade, para que o patrimônio passe a ser transmitido para as próximas gerações, para que haja essa transmissão, essa continuidade desses bens patrimoniais. Até aqui, gente, finaliza essa questão do breve histórico, tudo bem? Vocês conseguiram entender? Podem colocar no chat, gente, se vocês tiverem alguma dúvida. Professora, tem algumas dúvidas aí no chat. Devo ver aqui, eu carregar, porque demora um pouquinho para carregar aqui. Internet, microfone. Deixa eu ver, microfone. Tô carregando aqui. Ui, deixa eu ver aqui.
a questão de acesso a esses bens de uma forma coletiva, se deu devido ao enfraquecimento ou queda das monarquias, ou não tem nada a ver. Maria Aparecida, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta antes dela. Eu acho que não. Deixa eu ver aqui. O acesso a esses bens. Maria Aparecida, olha só. O acesso a esses bens se deu devido a esse processo histórico, essa mudança do pensar do homem na sociedade, desde o período da antiguidade até os dias atuais. Então, eu não vejo, no decorrer de todas as leituras que eu fiz até hoje sobre patrimônio, em nenhum momento se justifica que esse acesso é devido a esse enfraquecimento ou queda de monarquias. Nenhum momento. Até porque, assim, não é somente príncipes, a monarquia em si que tinha acesso a esses bens. Pessoas da sociedade também, que não pertenciam à monarquia, mas que tinham dinheiro, né, no período da antiguidade, tinham acesso a tinham bens privados. Eu falo de bens privados aqui, bens que pertenciam às famílias. Quando eles passaram a divulgar esses bens, foi somente no período do Renascimento, depois da Idade Média, gente, que foi que aconteceu, né? Eles começaram a colecionar e surgiu esse gabinete de curiosidades, que eram espaços, salas antes dessas casas, dessas pessoas, em que eles juntavam tudo, eles colecionavam da forma como eles entendiam que era um processo de catalogação na época, né? De uma forma meio bruta, né? Mas era. Naquele momento, não existia um processo de catalogação detalhado, mas isso foi num período em que não existia, de fato, uma legislação específica para que realmente houvesse essa catalogação, mas essa catalogação propriamente dita, né? Essa questão coletiva só foi, de fato, sendo identificada já no final do Renascimento, mais precisamente na Idade Moderna mesmo, porque a gente vê que durante o período da Idade Média, o coletivo era relacionado somente ao período à questão religiosa, mas na Idade Moderna isso mudou. Então a gente vê que houve uma importância de difundir esses bens, de apresentar esses bens para a sociedade, por isso que surgem os museus como instituições, num primeiro momento particulares, né, que foram essenciais para divulgar esses bens patrimoniais, essas obras, né, que os colecionadores, eles juntaram isso durante um decorrer de muitos anos, né, então foi nesse momento, essa questão coletiva já veio surgindo no final da Idade Moderna, e hoje ainda prevalece na Idade Contemporânea. Eu acredito que eu respondi as perguntas, Maria Aparecida. Lucy Rayane Pérez Farias. Acho que a coletividade também veio com o cristianismo, não? E também com o desenvolvimento da imprensa no Renascimento. Muitos exemplares de livros clássicos foram multiplicados, acredito que sim. Mas essa coletividade aqui na Idade Média, ela ficou muito presente por conta da questão religiosa. Esse sentido coletivo, né, de entender melhor a coletividade, foi mudando com o passar dos séculos, mas ela ficou mais presente durante a Idade Moderna. Mas, de fato, essa questão, esse desenvolvimento da imprensa durante o Renascimento ficou realmente muito presente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ramon. Professora, nos tempos antigos, os bens eram compartilhados, ou seja, a coletividade, mas esses bens era só entre famílias ou entre a sociedade. Esses bens só eram compartilhados entre a própria família. Então, por exemplo, um senhor, né, ele tinha determinados bens. Aqui, quando eu falo de bens, gente, eu falo de casa, de escravos, a própria esposa, os filhos, os bens móveis e imóveis. Isso tudo era, para eles, no período da antiguidade, bens patrimoniais. E isso só era transmitido entre a própria família. E era transmitido, gente, entre homens, de um filho,
entre o pai e o filho. Então, somente eles que tinham esse poder de transmissão de bens. Mulher nesse tempo não tinha direito, ok? Com a sociedade, como eu falei, essa questão religiosa foi depois, já foi durante o período da Idade Moderna. Quer dizer que o gabinete de curiosidade veio no final do Renascimento? Sim, porque houve essa necessidade de espaços maiores. Esses colecionadores, Júnior, eles puderam juntar todos esses seus bens, né? E eram bens variados, gente, era tudo junto, num espaço só. Eles puderam colocar isso dentro desses espaços, dentro das suas próprias casas, palácios, né? E a partir daí é que se tem a ideia desses museus. Então, esses gabinetes surgiram somente no final do Renascimento. Rogério, em muitos casos, temos dificuldade em perceber o sentimento de pertencimento, porque às vezes não conhece o que é patrimônio. Digo nos dias atuais, em minha cidade, que é histórica, temos dificuldade em fazer a defesa por aqui. Pois é, gente, o que eu falo sempre, essa questão do patrimônio, desse sentimento de pertencimento, ele deve ser construído com crianças, porque a partir do momento em que se incentiva eles a ter esse sentimento de pertencimento, a gente nota que quando eles ficam adultos, eles passam a entender melhor o seu próprio contexto social, a sociedade, a cidade, eles passam a entender melhor a cidade, a conhecer a sua própria história. Mas no caso de nós aqui, que já somos adultos, a gente passa a entender agora também. Okay? Então, se a gente não entende isso, não entendeu isso quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, hoje a gente vai ter essa noção de pertencimento a partir de agora. Então, Rogério, você com essa disciplina, você vai conseguir entender melhor esse sentimento de pertencimento à sua própria história, à sua própria cidade, ok? Você, do decorrer dessa disciplina, você vai conseguir entender melhor isso. Tudo bem? Já hoje em dia, Ramon, a questão dos bens é um pouco complicada. Já entra a burocracia, por exemplo, um bem só pode ser compartilhado, doado através de documentações. Sim, a gente não vai ficar detalhando essa questão de documentação entre famílias. O foco da disciplina é falar sobre bens patrimoniais, essa questão de coletividade, de bens patrimoniais no sentido coletivo da nação. Então, a gente vai falar da Unesco, a gente vai falar do IFAM, bens patrimoniais materiais e imateriais. A gente não vai adentrar essa questão de família, porque é algo que, se eu não me engano, entra de fato na questão do próprio direito, né? Então, não cabe a mim falar, porque, de fato, eu não tenho esse conhecimento respeito das famílias, né, de como isso como se compartilha, né, essa questão dos bens materiais entre famílias. Essa questão da minha especialidade com formação e essa disciplina, de fato, vai se justificar nesse momento a questão da disciplina dos bens patrimoniais da nação. Gente, a gente vai demorar mais um pouco, tudo bem com essa disciplina? Ou com essa aula de hoje? Sou guia de turismo, perceba que temos o feedback das crianças, quando a experiência é com grupos. Maravilha, gente, é muito bom trabalhar com criança. Eu tive uma experiência com criança durante o mestrado, e realmente é bem interessante, eles são bem participativos mesmo. Deixa eu ver aqui mais outra questão. Tem alguma lei atualmente incluída essa ideia de patrimônio na educação infantil? Sim. A gente vai falar, não uma lei, mas uma metodologia para se trabalhar, Carla, essa questão do patrimônio com crianças. E isso é assunto da terceira unidade, que vai falar sobre a educação patrimonial. Tá bom? Então, a gente vai detalhar melhor o que é educação patrimonial, como foi que surgiu isso no Brasil, e metodologias, e caso vocês queiram, pode discutir como se aplica na prática
patrimônio para crianças, até porque foi o meu trabalho de conclusão do mestrado, o desenvolvimento de um projeto de educação patrimonial. Tudo bem? Então, isso é um conteúdo para a unidade 3 da disciplina. Inclusive, eu tenho vários materiais que eu posso enviar para vocês, Carla, caso você queira, eu posso enviar para vocês poderem ter acesso a esse material, que é muito bom. Bem, então, dando continuidade, né, eu falei sobre o breve histórico do patrimônio, mas algo que realmente é interessante também falar é as definições e conceituações de patrimônio, né? E aí, o que eu tenho para mostrar para vocês? Eu não vou falar aqui de 20, 30, 40 autores, eu não vou mencionar aqui isso tudo, até porque é algo muito cansativo para vocês que agora estão iniciando a leitura com relação a essa disciplina. E você tem leituras de outras disciplinas também. Mas durante o mestrado, eu pude ler uma diversidade de autores, seja autores brasileiros, seja autores portugueses, autores espanhóis, e que eu consegui, né, entender melhor o que é esse patrimônio, né, o que de fato é o patrimônio, né, e eu escolhi, gente, alguns autores, e eu até enviei para vocês no material, e um desses autores, gente, esses dois aqui, esses autores são ótimos, gente. O Pedro Paulo Funari e a Sandra Pellegrini são autores que debatem, que discutem acerca do patrimônio no Brasil. Então, o Pedro Paulo Funari, a Sandra Pellegrini, a Cabral, já é uma autora portuguesa, inclusive tem um texto que eu não sei se eu enviei para vocês, mas eu vou enviar para vocês. A própria Cabral, que é uma autora portuguesa, duas autoras espanholas, a Tugores e a Planas, também falam sobre essa questão do patrimônio, é um livro à parte, isso quem quiser, eu posso estar enviando também para vocês, eu não enviei nesse momento, porque eu acho que é muito conteúdo para vocês começarem a ler agora, então, a gente vai começando aos poucos, e é um texto muito bom. O próprio André Devalet, que é um francês, a Hernandes, espanhola, o próprio Poulon, eles definem, eu acabei unindo esses autores, né, para vocês entenderem melhor o que é esse patrimônio. Então, desde o Funari até o Poulon, eles falam que a importância do patrimônio para nós é a questão da transmissão desses bens. O sentido do patrimônio real hoje, o coletivo que a gente tem hoje, é essa transmissão desses bens para as próximas gerações. É esse patrimônio nesse sentido coletivo, né, em que se consegue se transformar nesse instrumento simbólico. É capaz de unir, valorizar e promover a própria história e memória e cultura de um povo. Olha só, então, todos esses autores, eles querem dizer a mesma coisa. A importância do valor simbólico dos bens patrimoniais, a importância dessa questão patrimonial, de discutir hoje e de permanecer hoje, e a importância dessa transmissão desses bens para futuras gerações, a importância coletiva desse compartilhamento, a importância que a gente tem hoje de identificar um determinado bem material, seja na minha cidade ou seja na cidade de vocês, e um bem imaterial, que a gente vai entender daqui a pouco o que é um bem material, o que é um bem imaterial, né? De entender que isso deve permanecer para as próximas gerações, que a gente deve salvaguardar. E salvaguardar, vocês vão encontrar essas palavrinhas desde hoje, no início da nossa aula, até o final da nossa aula, que é a proteção. E que para proteger, a gente precisa ter recursos para fazer a manutenção também desses bens. Por isso que nós aqui, eu como professora de turismo, mais com formação em turismo, e vocês, futuros bacharéis em turismo, têm o papel de identificar esses bens e de interpretar esses bens, em salvaguardar esses bens, em de divulgar, promover esses bens, mas
pensar nisso de uma forma responsável. Olha só o papel do turismólogo, é bem importante. Identificar, proteger, que é salvaguardar, e promover os bens, divulgar, interpretar. O papel do turismólogo, quando ele encontra um patrimônio, é interpretar os bens enquanto atrativos. E aí, gente, eles querem dizer a mesma coisa, que essa questão desse valor simbólico, desse sentido coletivo do patrimônio. Até aqui, vocês conseguiram compreender esses conceitos que eu apresentei lá, não enviei para vocês na aula e eu consegui detalhar de forma mais simplificada o que os autores querem dizer para vocês? Tudo bem? Tudo bem, gente? Se tiver alguma dúvida, professora Francisca Adriana, pelo que entendi, é como se a pessoa transformasse sua casa em um museu, fazendo com que as pessoas tenham acesso aos seus pertences. É mais ou menos isso, Francisca Adriana. Mas hoje a gente não faz dessa forma, né? Quando a gente tem esses bens, aqui eu falo de bens de valor, não bens individuais que a gente tem hoje. Por exemplo, um carro, uma casa, os bens móveis que a gente tem, não é isso. É um bens de valor cultural, arquitetônico, que traga bens de valor, por exemplo, uma obra de arte, determinado livro de um autor que foi importante para a história, são coisas realmente valiosas para o sentido do patrimônio. Agora, quando você fala nessa transformação de uma casa em museu, aí já é algo diferente, gente. Isso eu já posso falar depois para vocês, a diferença de um museu e a diferença de uma casa-museu. É algo bem diferente. Isso é algo para se apresentar depois, porque isso vai acabar confundindo a cabeça de vocês nesse momento, porque é muita informação. Mas há uma diferença de um museu para uma casa-museu, tá bom? Então, eu vou apresentar isso depois. Se der tempo, na próxima aula, eu já apresento para vocês a diferença dos dois. Ok? E essa aqui, fazendo com que as pessoas tenham acesso a esses pertences. O objetivo dos museus é esse, é fazer com que as pessoas tenham acesso a esses bens, sim. Mas não é somente ter acesso a esses bens, é você entrar em um museu e olhar determinada coleção, obra de arte, por exemplo. Não é. É você entender que a partir daquela coleção, daquele artista, você pode associar a história, você pode associar a arte, você pode associar a cultura, a educação. Então, o museu, ele se tornou, no final da Idade Moderna, e mais presente hoje, em um lugar em que se educa também. Então, museu enquanto espaço de educação não formal. A escola é um espaço de educação formal. O museu passa a ser um espaço de educação não formal. Por que as crianças, a gente encontra colégios que levam as crianças para fazer um passeio no museu? Porque é algo muito interessante, gente, a gente associar disciplinas do conteúdo do currículo escolar com o museu, com uma determinada obra dentro de um museu. É algo muito interessante de fato. Então, isso é algo realmente que faz parte do papel, esse papel social e educativo dos museus. Gente, sobre essa questão da casa-museu, eu vou falar. Eu não tenho um anexo separado sobre isso. É algo que é um pouco complicado para vocês entenderem, se vocês lerem, porque é uma leitura um pouco complexa. É algo que é voltado para a museologia, mas eu posso explicar de uma forma bem detalhada para vocês qual a diferença do museu e da casa-museu, tá bom, Ramon? Sim, muita coisa eu vou enviar para vocês. Por exemplo, essa disciplina vai até final de agosto. Depois disso, a gente ainda vai ter contato, eu vou enviar alguns arquivos para vocês continuarem tendo essas leituras, caso queiram trabalhar futuramente com patrimônio, algo extra, complementar da disciplina, até porque eu não posso enviar todos esses arquivos no Siga para vocês, porque é muito conteúdo. Bem, dando continuidade,
Patrimônio material no Brasil, aula 2, gente. Então, a gente já passa pela aula 1 e vai para a aula 2. Bora lá. O que vocês entendem por patrimônio material no Brasil, quando eu falo de patrimônio material? Patrimônio material, algo concreto, físico. Uhum. Quando a gente fala de patrimônio material, a gente acaba associando a algo concreto e a algo que está associado aos arquitetos, não é? Que está muito presente no IFAM. Os arquitetos, eles são bem presentes no desenvolvimento de trabalhos dentro do IFAM. Algo que se adquire de forma permanente, sim. Mas a gente fala de bens patrimoniais no Brasil, algo coletivo, não estou falando de patrimônio individual e familiar, estou falando de patrimônio coletivo nacional. Quando a gente fala dessa questão do patrimônio material no Brasil, antes de apresentar para vocês, eu coloquei um material para vocês em números, exemplos. Eu não vou falar aqui deles, eu vou comentar de forma muito breve, citar um ou dois, porque senão essa aula vai passar do meia-noite. Não tem como, né? Eu já tinha programado para 8h, mas vai passar de 8h30. E que bom que vocês ainda estão aqui. Mas quando a gente fala de patrimônio material, não dá para a gente classificar, né, os bens patrimoniais no Brasil se a gente não fala da política do patrimônio cultural material, que é a PPCM. E eu acredito que eu enviei para vocês. Se não, vou dar uma olhada amanhã e vou enviar. Então, antes de falar sobre os bens patrimoniais, a gente vai falar sobre a política do patrimônio cultural material e os instrumentos de proteção, que são 3. Isso tudo, gente, vai indicar a criação dos livros do tombo. E essa política do patrimônio cultural no Brasil, né, ou material brasileiro, ela surge através de uma portaria, né? Então, aí entra a legislação que acaba auxiliando a gente nesse momento, né? Essa portaria, ela de número 375, de 19 de setembro de 2018, olha só, uma portaria nova, recente, né? Ela se tornou um guia, né, para ações e processos de identificação, reconhecimento, proteção, normatização, autorização, licenciamento, fiscalização, monitoramento, a conservação e a interpretação e promoção da educação patrimonial, olha só. Então, ela é um guia que envolve, né, essas ações e processos para se identificar, salvaguardar e divulgar os bens patrimoniais, materiais, e aí a gente acaba por envolver a educação patrimonial também. Então, esse guia, ele traz inovações importantes para os procedimentos que envolvem a preservação, a valorização do patrimônio cultural. Deixa eu dar uma olhada bem aqui. Ramon, bens que pertencem ao Brasil, que faz parte de uma história e cultura, e que é compartilhada na cidade como os museus. Os museus, Ramon, são espaços em que se tem determinados bens, aqui no caso, aqui eu falo de bens já identificados, catalogados, né, salvaguardados, mas espaços em que se tem esses bens de forma permanente ou não, né? A gente fala de exposições. Quando eu falo de bens aqui de natureza material, eu não estou falando somente dos museus, os bens que a gente encontra nos museus. Eu estou falando de bens com valor, não somente essa questão arquitetônica em si, grandiosa, é algo bem maior do que o próprio museu. Então, vocês vão ter exemplos dentro do momento que eu vou falar sobre a questão do livro do tombo. Então, é algo que está
não está somente dentro do museu. Gardênia, um bem comum de todos nós, arquivos históricos, museus, objetos de grande valia histórica. Sim, eles, na verdade, os bens patrimoniais materiais, eles não estão somente dentro dos museus. Não estão. Então, vocês vão identificar isso nessa disciplina, que vai além do próprio espaço dos museus. É muito além disso. Gente, vocês vão entender melhor que uma praça de uma cidade, em que um monumento histórico que fica localizado numa praça da cidade pode se tornar um bem material, um bem material. Que uma igreja, gente, que a história da igreja, como foi construída, por quem, os bens, os valores, os bens que se encontram dentro da igreja são os bens patrimoniais. Então, vai além do sentido da instituição museu. É muito além disso. Construções antigas, sim, também. O próprio centro histórico é um exemplo de bens patrimoniais por questão arquitetônica. Bora lá, né? E quando então falei da questão da política de patrimônio cultural material. E quando a gente fala de bens patrimoniais, a gente precisa desse guia para identificar, proteger, salvaguardar, né? E valorizar esses bens patrimoniais, culturais, materiais no Brasil. E outra questão também importante, quando a gente fala, antes de entrar na questão do livro do tombo, é os instrumentos de proteção. Então, quando a gente fala de bens patrimoniais materiais, a gente fala de instrumentos de proteção. Por exemplo, o tombamento, que é um texto, um decreto-lei para a próxima aula, né, de quarta-feira. O tombamento, a valoração do patrimônio cultural ferroviário e a chancela da paisagem cultural. Olha só. Então, os instrumentos de proteção, além dessa política de patrimônio cultural material, existem os instrumentos de proteção. E o tombamento, gente, é o mais antigo documento de proteção que ainda se utiliza hoje pelo IPHAN. Pontos turísticos também estão associados, Ramon, aos centros, aos conjuntos históricos, tá bom? Então, sim, precisa entender, estudar e salvaguardar, sim, esses bens. Estão associados aos conjuntos arquitetônicos. E olha só, o tombamento. Esse tombamento, gente, ele na verdade, enquanto instrumento de proteção, ele surgiu através de um decreto-lei. Isso eu vou apresentar para vocês de forma mais detalhada na próxima aula. O tombamento surgiu através de um decreto-lei, número 25, de 30 de novembro de 1937. Olha só, bem antigo, não é? Então, da década de 30. E ele proíbe a destruição de bens tombados, colocando sob vigilância, olha só, o IPHAN. Então, cabe ao IPHAN fiscalizar os bens de valor arquitetônico material. Cabe a ele identificar esses bens e salvaguardar esses bens, ok? Então, mas para que um bem seja tombado, é preciso, gente, que haja um processo administrativo. Esse processo administrativo, eu vou explicar na próxima aula no conteúdo sobre esse decreto-lei, né, dentro do conteúdo da legislação, e que ele fala que quando se passa por esse processo administrativo, e há duas formas, né, desse processo administrativo para se identificar e salvaguardar esse bem, quando ele passa por esse processo, ele acaba indo para um dos 4 livros do tombo, tá bom? Então, esse tombamento, ele precisa de uma legislação para a gente poder identificar quais as normas, os critérios, e o que acontece com que quando uma pessoa, ela picha, ela derruba um determinado bem, por exemplo, uma casa, uma histórica, que estava sob proteção do IPHAN, que essa pessoa, sem nenhuma vergonha na cara, derruba. Acha que aquilo não é realmente essencial. E quando você
autoriza o IPHAN a proteger esse bem, você está, consequentemente, fiscalizando também. E quando você passa a destruir esse bem, você sofre penalidade, seja por multa, e essas multas, gente, são bem caras, ou uma penalidade, de fato, que chega a ser uma prisão. Júnior Castro, cite exemplo de tombamento, professora. Por exemplo, gente, alguém conhece a cidade de Parnaíba? Se não, vou citar um exemplo. Todo o centro histórico localizado na cidade de Parnaíba foi reconhecido e tombado pelo IPHAN no ano de 2012. Então, houve um processo em que um processo demorado, gente, de 2008 até 2012, para poder entender melhor o que seria, de fato, tombado na cidade de Parnaíba. Então, um exemplo básico aqui de patrimônio material são os conjuntos arquitetônicos, sítios históricos, gente. Aqui na cidade de Parnaíba tem. Durante o material sobre o livro do tombo, eu vou detalhar alguns exemplos para vocês aqui, ok? Uma casa antiga aqui de Oeiras tombada, tombou. Mas você fala de tombamento ou fala de algo que foi reconhecido pelo IPHAN? Porque eu estou vendo aqui que é brincadeira. Gente, eu falo de algo concreto, tá bom? Aqui, quando eu falo de tombar, é de reconhecimento, gente. Reconhecimento. Tá bom? Então, não é tombamento que vocês estão se referindo a algo que... Brincadeira não, gente, por favor. É tombamento de reconhecimento. Bora lá. Então, essa questão do tombamento vai ficar muito claro para vocês quando eu citar alguns exemplos que compõem os 4 livros do tombo, e de forma mais presente na legislação que vocês devem ler para a próxima quarta-feira. Valoração do patrimônio cultural ferroviário. Olha só, gente. A gente sabe que houve a extinção da rede ferroviária no Brasil, que é a Rede Ferroviária Federal. E aí eu falo da RFFSA, né? A lei de número 11.483 de 2007, ela atribui, olha só, o IPHAN, no Brasil, gente, o órgão fiscalizador é o IPHAN. Então, ela atribuiu o IPHAN a obrigação de receber, gente, e administrar todos os bens móveis e imóveis pertencentes à Rede Ferroviária Federal. Então, quando a IPHAN, em 2007, recebe... Estou vendo algumas mensagens aqui. Quando o IPHAN, ele recebe esse direito de administrar, né, e mais ainda, né, reconhecer esses bens que pertencentes à antiga Rede Ferroviária Federal, no ano de 2010, ele acaba por instituir uma portaria, né, que é a portaria de número 407 de 2010, que vai listar, né, que vai identificar esses bens pertencentes ao patrimônio cultural ferroviário no Brasil. Eu tenho uma lista, gente, que eu posso enviar depois para vocês, com as principais redes da antiga Ferrovia Federal no Brasil, que está reconhecido, identificado e reconhecido e preservado no Brasil. Então, a gente vê que realmente faz parte desses bens patrimoniais materiais no Brasil também. Miguel, né? Professor, o tombamento de um setor ou algo é feito a partir do qual o reconhecimento precisa ser apontado por alguém, tipo um setor público, mas eu queria entender
tombamento de um setor. O que você quer dizer com tombamento de um setor? E se é algo, o setor público? De fato, gente, quem realiza o tombamento é o setor público. Raramente o setor, porque o IPHAN, ele é um órgão público, né? Então, que faz um tombamento de fato, né? Esse reconhecimento, que fiscaliza, e que diz que é patrimônio e que não é patrimônio, é o IPHAN. Mas eu queria entender tombamento de um setor, eu não entendi. Você falou de todo o Centro Histórico de Parnaíba. Este é o setor. O Centro Histórico de Parnaíba, gente, é composto por 6 conjuntos arquitetônicos. Então, ele é um espaço, de fato, muito grande. Não dá para a gente trabalhar todos os 6 conjuntos arquitetônicos. Aí eu trabalhei com um conjunto, que é o principal, que é o Porto das Barcas, onde a gente tem o Centro Histórico, que é um cartão postal, né? Mas ele passa pelo centro de Parnaíba, vai por 2 bairros, São José, um pouco do bairro Nova Parnaíba, mas ele volta para o centro e faz um retorno. De fato, é um espaço muito grande. Mas esse centro de fato, um centro histórico com edificação que possui um valor arquitetônico por mostrar, de fato, uma diversidade arquitetônica que vai desde a arquitetura colonial até a arquitetura eclética, né? Arte deco e eclética, no fato, né? Então, a gente vê que houve com o passar da história aqui na cidade de Parnaíba, houve uma mudança na arquitetura local, naquele centro histórico localizado naquela região. Falo de alguém, quando falo de alguém, tipo, um representante público político. Eles, na verdade, Miguel, eles fazem, na verdade, um pedido para o IPHAN. É um pedido que se faz, não se autoriza assim, de um dia para a noite. É um pedido que é feito através de uma solicitação para o diretor do IPHAN, por exemplo, aqui em Teresina, em que se recebe esse pedido. Isso eu vou explicar, gente, depois, na próxima aula, com o material de tombamento. Mas quando se recebe esse pedido, né, se faz uma investigação acerca da questão histórica e valor arquitetônico, quando é um bem material, né, e tudo mais. É um processo demorado, até se abrir um processo administrativo, para que haja uma vistoria, e a gente tem os técnicos do IPHAN, que vem fazer a vistoria em determinado bem, e passa por um processo que é demorado de estudo, até poder a gente entender melhor se esse bem se esse espaço, né, se essa casa, ou se seja lá o que for, é bem patrimonial material ou não. Então, isso é um processo bem demorado. Patrimônio cultural não pode ser derrubado. Gente, quando eu falo de patrimônio cultural, eu falo de bens reconhecidos pelo IPHAN. Todo bem que é reconhecido pelo IPHAN não pode ser destruído, porque existe um órgão fiscalizador, gente, na própria cidade. O IPHAN na cidade, o IPHAN no estado, e ele vai saber o que aconteceu. E ele vai punir as pessoas que fizeram isso também. Então, quando existe uma casa que não é tombada, tudo bem, pode até cair, mas quando ela faz parte do livro do tombo, aí já é algo bem diferente. Não pode de forma alguma. O proprietário tem que cuidar daquele estabelecimento. Professor Francisca Adriana, professora, mas como pode ser isso se é conhecido e as pessoas têm dinheiro, consegue derrubar e faz com o que querem com as riquezas? Gente, eu falo aqui de bem reconhecido, as pessoas que procuram o IPHAN. Então, gente, eu tenho uma casa que ela possui uma arquitetura eclética, que faz parte. Aí, gente, é algo que eu procuro o IPHAN, é algo
que faz parte do meu entendimento. Então, eu acho que isso é interessante, eu reconheço a minha casa como edificação histórica, então eu vou procurar o IPHAN para fazer esse reconhecimento. Entendeu? Agora, quando é protegido pelo IPHAN, não pode ser mudado, nem a pintura, não, gente. As mudanças são pequenas, que podem ser feitas, mas isso daí eu não posso detalhar melhor, porque eu não sou técnica na área do tombamento. Mas, quando se identifica pelo IPHAN essa questão do bem patrimonial, material, né, uma edificação, existe uma série de critérios para se... Manu, né? Existe uma série de critérios para se manter aquele bem. Então, a pintura ela é diferente e ela tem que permanecer. Nem a parte interna. Olha, eu já entrei em casas em que não tiveram uma mudança de forma muito concreta dentro desse espaço. Então, a pintura, de fato, o que eu tenho conhecimento acerca da questão desses bens é que são mudanças muito pequenas que se fazem, mas esse é o essencial. Quando é reconhecido pelo IPHAN, não pode modificar e se manter a estrutura. Tem que conservar? Sim, deve manter a estrutura, conservar o que já tem, sim. Quanto é com relação à questão de pintura, aí é algo fora. Isso aí quem vai, de fato, detalhar melhor o que a pessoa, né, que teve esse reconhecimento desse bem material, vai dizer, os técnicos do IPHAN. Olha, você vai ter que fazer a partir de agora, quando a sua casa estará reconhecida pelo IPHAN, vai ter que usar determinado tipo de pintura, vai poder mexer no telhado, mas o que vai poder mexer. Então, são critérios, de fato, que não cabem a mim, porque, de fato, é algo muito técnico. Mas, realmente, de fato, tem que manter a estrutura, não pode derrubar uma parede, tá bom? Então, a gente vai detalhar melhor quando a gente for discutir a questão do tombamento na próxima quarta. Bem, então, com relação à questão dessa valoração da paisagem cultural ferroviária, o IPHAN, ele recebe esse direito, né, de reconhecer e de proteger, de fato, essa rede, essa malha ferroviária federal. Então, isso também faz parte dos bens patrimoniais no Brasil em nível relacionado à questão material. Se o proprietário não tiver dinheiro para a manutenção do patrimônio, o Estado vai ajudar a arcar com os custos, com a reforma. Gente, uma coisa eu falo, eu não sou técnica na questão do tombamento, gente. Isso é mais para a questão das pessoas que trabalham no IPHAN, principalmente o pessoal da arquitetura. Mas eu acredito que quem vai solicitar o tombamento são pessoas que têm dinheiro para fazer a manutenção. Porque sabe que quando entra, não tem como sair mais, gente. Entendeu? Então, são pessoas que realmente têm que ter dinheiro para fazer a manutenção conforme os critérios exigidos pelo IPHAN. As mudanças, no caso de edificações, não podem alterar, e sim restaurar, preservando os mesmos traços, sim. Bora lá continuar, gente. Bora lá. E por último, instrumento de proteção, gente, é a chancela da paisagem cultural. Essa chancela da paisagem cultural, ela foi instituída por uma portaria do IPHAN, que é a número 127 de 2009, e que reconhece a importância cultural de porções peculiares no território. E aí, gente, eu falo da paisagem cultural no Brasil. E um exemplo, gente, para nós aqui, que faz parte dessa chancela, é a própria cidade do Rio de Janeiro. Ela faz parte disso. Então, ela é reconhecida tanto pelo IPHAN quanto pela Unesco. Olha só, né? Então, a gente vai começar, agora, a partir de agora, né, a
detalhar melhor, a partir dos instrumentos que eu falei, né, do próprio tombamento, de forma muito breve, mas a valoração do patrimônio cultural ferroviário e essa chancela da paisagem cultural, esses instrumentos, eles foram essenciais para a criação, o surgimento dos 4 livros do tombo. Então, quando eu falo de bem material, eu falo de livros do tombo. Então, a gente tem, o IPHAN, ele sugere, na verdade, ele cria 4 livros do tombo. O primeiro é o arqueológico, paisagístico e etnográfico, e esse conteúdo da aula eu citei exemplos vários para vocês. O segundo livro do tombo é o histórico, que vai falar sobre a memória brasileira, paisagens cariocas entre montanha e o mar, e monumentos e espaços públicos tombados. O terceiro livro do tombo é Belas Artes, Azulejaria Imaginária, e o quarto livro do tombo, Artes Aplicadas. Isso tudo, gente, está associado aos instrumentos de proteção. É necessário esses instrumentos de proteção para a gente poder identificar e incluir isso dentro do livro do tombo. Ok? Então, o primeiro livro do tombo, que é o arqueológico, paisagístico e etnográfico, ele vai falar sobre a pré-história, a cultura e as belezas naturais, olha só. Então, tudo que está associado à pré-história, cultura e belezas naturais deve estar incluído nesse primeiro livro do tombo. E aí, gente, eu vou citar um exemplo para nós aqui, que é o arqueológico, dentro do livro do tombo, né? Que nada mais é do que o Parque Nacional Serra da Capivara, que está reconhecido, identificado e protegido pelo IPHAN. Né? Ele possui uma maior concentração reconhececida de sítios arqueológicos em um acervo imenso, né, de pinturas rupestres. Na verdade, eu acredito que seja o maior acervo de pinturas rupestres do país. Né? Então, é um exemplo muito interessante para nós, né? Que somos aqui. Ele está dentro do livro do tombo. Manu, o Pelourinho é conjunto arquitetônico e faz parte do livro histórico, tá bom? É o próximo conteúdo. O segundo livro, eu vou falar de Memória Brasileira, Paisagens Cariocas entre Montanha e o Mar, e monumentos e espaços públicos tombados. Nesse segundo livro, está muito presente, gente, aquela questão que eu falei lá sobre a chancela da paisagem cultural, que é a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, aqui, as paisagens cariocas entre montanha e o mar, e no exemplo lá no material do livro tem muito presente isso, esses pontos que foram reconhecidos pelo IPHAN, os bens tombados que estão relacionados a toda a paisagem cultural da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse livro histórico, ele, de certa forma, ele delimita a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, por isso que ele fala que é paisagens cariocas entre montanha e o mar. A memória brasileira, existe uma infinidade de opções, não cabe aqui falar, porque, gente, é muita coisa, de fato, para a gente poder exemplificar. Eu estou vendo aqui que o Rogério fala que o Centro Histórico de São Luís também é reconhecido, aqui é conjunto arquitetônico, gente, entra dentro desse segundo livro do tombo histórico, como monumentos e espaços públicos tombados, ok? Que mais? Deixa eu ver aqui. Monumentos e espaços públicos tombados. E o próprio conjunto arquitetônico, como a Manu fala, né? Que é o conjunto arquitetônico que ele vai remeter aos séculos XVIII até o século XX, na cidade de Salvador, e o Pelourinho faz parte disso, na Salvador, Bahia, né? Aqui é um exemplo que eu estou citando para vocês. O conjunto histórico de Parnaíba entra em monumentos e espaços públicos tombados no segundo livro do tombo, Parnaíba. O Centro Histórico de São Luís entra dentro desse segundo livro do tombo histórico, como monumentos e espaços públicos tombados. Monumento do Genipapo em Campo Maior. Francisca Adriana, eu não sei lhe informar, porque assim, a gente tem dados no site do IPHAN que vocês podem ter acesso de alguns bens patrimoniais que estão tombados e já estão identificados lá, registrados no site. Mas existe uma infinidade que ainda está em processo. Então, eu não posso lhe falar
de fato, aqui, se o monumento do Genipapo, ele está registrado, porque não tem no site ainda lá, eu não encontrei essa informação detalhada, mas eu acredito que está em andamento ou o próprio site não está atualizado. Tá bom? Então, é uma infinidade de exemplos que a gente pode citar para vocês, mas nesse momento a gente vai delimitar alguns aqui para a gente poder correr com o conteúdo da aula. Então, no histórico, a gente tem o que é relacionado à memória brasileira e a gente pode associar isso aos conjuntos arquitetônicos também, e a esses monumentos e espaços públicos tombados. A gente pode encontrar, uma igreja, uma praça, né, conjuntos arquitetônicos, isso tudo faz parte desse segundo livro do tombo, o histórico. Belas artes, a gente já tem aqui essa divisão entre azulejaria e imaginária. E aí, o que é que eu tenho para apresentar para vocês? De azulejaria, até então, o que se tem reconhecido no IPHAN, eu não acredito que deve estar em processo, e algo, gente, demorado, viu? Não é algo que, de fato, que a gente reconhece e identifica e logo já inscreve no livro do tombo. Prédio da Prefeitura de Teresina, Jadelson Magalhães, sim, mas eu não encontro todas essas opções nos livros do tombo do IPHAN, eles não detalham isso. São alguns exemplos que eles citam para nós. Já no terceiro livro do tombo, Azulejaria Imaginária, um exemplo de azulejaria no país, gente, a gente tem os azulejos aplicados numa parede da reitoria da Universidade Federal da Bahia. Então, gente, para quem não sabe, uma das paredes da reitoria da Universidade Federal da Bahia, ela é tombada pelo IPHAN. São azulejos portugueses, tá bom? Então, por isso do valor de fato histórico. E isso é importante para nós. E o segundo, que trata dessa questão da imaginária, não sei se vocês conhecem, mas o conjunto de estátuas, que são os profetas, criados por Aleijadinho, o Antônio Francisco de Lisboa, situado no santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais. Gente, todos esses 12 profetas, são os 12 apóstolos, são, se eu não me engano, em pedra-sabão. São gigantes, gente. Todos esses 12, eles fazem parte do terceiro livro do tombo, eles são tombados. Reconhecidos, identificados e protegidos, ok? Pelo IPHAN. E, para finalizar, pois é, gente, é muito bonito. E o quarto livro do tombo é Artes Aplicadas. E aí a gente tem as imagens sacras. E eu tenho 2 exemplos para vocês, citar para vocês aqui. Há uma infinidade, mas eu só vou citar, na verdade, um exemplo aqui. O Cristo, se vocês tiverem interesse, podem pesquisar na internet, mas a imagem, gente, sacra, do Cristo, que compõe o acervo do Museu das Missões, em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. A imagem sacra de Cristo, gente, se eu não me engano, é em madeira. Essa imagem, ela está tombada. Que compõe o acervo, todo o acervo, mas de uma forma muito especial. O Cristo, ele está tombado e ele faz parte do terceiro livro do tombo, Artes Aplicadas, como imagem sacra. Até aqui, ok? Conseguiram entender essa divisão dos livros do tombo? Gente, vocês vejam novamente o conteúdo lá da aula, nos slides, que tem tudo detalhado, tem até mais informações também, imagens, realmente bem interessante. Aula 3, que vai falar sobre patrimônio imaterial no Brasil. Gente, a gente está falando de algo que a gente não toca, que a gente não é algo palpável, não é algo que a gente toca. Então, eu falo que a Constituição Federal de 1988, o artigo 215 e o 216, que esse artigo, eu separei para vocês para a próxima aula, esses 2 artigos,
eles ampliam a noção de patrimônio cultural, material e imaterial. E eu vou citar ele aqui, né, nesse conteúdo da aula. Por quê? Porque, olha só que legal, porque foi necessário a criação de instrumentos importantes para a salvaguarda dos bens de natureza imaterial também. E aí eu falo, gente, trabalhar com bens de natureza imaterial é algo mais complexo do que trabalhar com bens de natureza material. O imaterial ele é mais demorado, ele precisa ser catalogado, ele vai para um livro de registro, a gente não fala mais de livro do tombo, a gente fala de livro de registro. E ele precisa fazer parte de um processo de inventário. O instrumento legal para se reconhecer e salvaguardar os bens imateriais é o inventário. E aí, o que acontece? O que acontece é que em 97, em um evento em Fortaleza, né, o evento de comemoração dos 60 anos do IPHAN, denominado Carta de Fortaleza, o IPHAN, em um evento que ocorreu entre os dias 10 e 14 de novembro de 1937, esse evento ele foi denominado Seminário Patrimônio Imaterial, Estratégias e Formas de Proteção. O objetivo desse seminário foi recolher subsídios que permitissem a elaboração de diretrizes e a criação de instrumentos legais para se reconhecer esse patrimônio imaterial no Brasil. Então, houve a participação de órgãos fiscalizadores, a gente tem o IPHAN presente, a gente tem, acredito que nesse período houve algumas organizações que pertencentes ao patrimônio participaram desse evento, a própria comunidade, acredito que participou desse evento, né, e entre outros, as próprias universidades também participaram desse evento. Esse seminário, ele foi interessante porque as discussões que ocorreram durante esse evento foram essenciais para se criar os instrumentos de proteção do patrimônio imaterial. E aí, o que acontece? A gente tem os instrumentos de proteção do patrimônio imaterial, e eu falo deixa eu ver, um decreto, um programa e um inventário. Gente, não existem outros, mas os mais importantes que eu tenho para apresentar para vocês e nessa disciplina, e que sugere a criação de um inventário, né, um instrumento, um inventário, como forma de identificar e proteger os bens de natureza imaterial. E o decreto que eu tenho que falar para vocês, o decreto de número 3.551, de 4 de agosto do ano de 2000, esse decreto ele é composto por 9 artigos e ele institui o registro, né, de bens culturais de natureza material que constitui o patrimônio cultural brasileiro. Então, ele reconhece que o registro de bens ele é essencial para essa constituição do patrimônio cultural brasileiro, que entra aqui o patrimônio imaterial. E após isso, a gente tem como um segundo instrumento o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. E esse programa, gente, é um arquivo bem pequeno. Hoje, ele viabiliza o desenvolvimento de projetos de identificação, ele viabiliza projetos de reconhecimento, de salvaguarda e promoção da dimensão imaterial do patrimônio cultural. É, de fato, um programa que fomenta o desenvolvimento de projetos. Ele dá esse suporte, né, financeiro a projetos que têm esse valor cultural imaterial. O próximo é o Inventário Nacional das Referências Culturais, o INRC. É um arquivo bem interessante, gente. Eu não sei se eu enviei para vocês, mas se não, eu vou dar uma olhada e encaminhar para vocês. É um manual. E esse manual, gente, é um manual de aplicação do IPHAN. É um manual que o IPHAN trabalha.
e ele apresenta de forma muito detalhada, né, como se dá o processo de levantamento, de identificação e documentação das referências culturais de valor imaterial. Então, é um manual essencial para quem quer trabalhar com patrimônio imaterial no Brasil. Ele não é um documento obrigatório, mas ele é essencial, gente. Não dá para a gente falar de patrimônio imaterial se a gente não utiliza esse manual, se a gente não utiliza esse material para identificar esses bens de natureza imaterial. E tanto desse decreto que eu falei do ano 2000, como a Carta de Fortaleza, né, de 1997, como o Programa de Fomento, que é o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, e como esse próprio Inventário Nacional, né, que esse manual, eles foram essenciais, gente, para a construção de 4 livros de registro. Então, a gente tem o livro do tombo nos bens patrimoniais materiais, e a gente tem os 4 livros de registros no IPHAN como livros em que se identifica e registra os bens de natureza imaterial. Bora lá, né? Esses instrumentos, né, que eu falei para vocês de proteção dos bens de natureza imaterial, eles foram essenciais para a identificação, olha só, gente, das práticas e domínios da vida social. Aí a gente fala de saberes, ofícios e modos de fazer. A gente fala das celebrações, a gente fala das formas de expressão. Aí a gente entra aqui as artes cênicas, plásticas, músicas e a questão lúdica, e aos lugares também. E o que é que eu tenho para falar para vocês? Eu tenho para citar alguns exemplos de bens que fazem parte dos 4 livros de registro, que são os bens de natureza imaterial, para exemplificar e ficar mais fácil de vocês conseguirem compreender. O primeiro livro do tombo, que é o livro de registro dos saberes, ele vai falar que uma questão, na verdade, são as técnicas, os ofícios, as matérias-primas, que identificam um grupo social ou uma localidade, que se identifica, de fato, os seus saberes, né? E aí, o que eu tenho para falar para vocês? Que é reconhecido no livro de registro, que é o primeiro livro, que é o livro de saberes, o modo de fazer, gente, da cajuína do Piauí está reconhecido pelo IPHAN. E outro exemplo, o modo de fazer das baianas de acarajé também está reconhecido pelo IPHAN. Gente, quando eu falo a cajuína do Piauí, quando eu falo o acarajé na Bahia, eu estou falando não do acarajé, não da cajuína, estou falando do modo de fazer, da forma como ele é produzido, tá bom? Então, é como ele é feito, se ele é feito, como ele é produzido, como é produzida a cajuína no Piauí, a questão mais simples, mais rústica. Então, é esse reconhecimento, vai além da cajuína. O acarajé também vai além do acarajé, é a forma como ele é preparado. Então, é o saber fazer, o ofício, ok? O segundo livro de registro é das celebrações. E aí a gente tem, gente, os ritos, as festividades que acontecem em todo o território nacional, né? E que a maioria, né, deles estão relacionados ou estão associados à religiosidade e que estão presentes no calendário nacional. E aí, gente, é o que eu posso citar como exemplo, que todos nós conhecemos, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará. Então, a celebração, o Círio de Nazaré, ele está registrado no livro de celebrações do IPHAN. E existe uma infinidade, gente, só um exemplo que eu cito para vocês aqui. O terceiro livro é o livro de registro de formas de expressão. E aí a gente vai falar de comunicações associadas a um determinado grupo social ou região, né? E o que eu tenho para falar para vocês que esses grupos sociais estão ligados aos atores sociais.
E exemplos, aqui a gente tem, gente, o carimbó, a gente tem o frevo, a gente tem o maracatu. Todos eles estão registrados no livro do tombo. Então, é uma questão de expressão, forma de se expressar. E o quarto e último livro do tombo é o livro de registro dos lugares. E aí a gente tem o sentido cultural diferenciado, né? E um exemplo básico para todos nós é a Feira de Caruaru. E, gente, a Feira de Caruaru, como registro de lugar, está tombado pelo IPHAN. Olha só, a feira. Uma feira que ocorre, que existe, gente, todos os anos. Que está lá perto de forma permanente. E que se vende tudo. Quem já teve a oportunidade de conhecer a Feira de Caruaru, gente, é algo realmente impressionante. Então, a Feira de Caruaru, ela está dentro do livro de registro de lugares como bem de natureza imaterial. Tudo bem até aqui? Penúltimo, na verdade. Estamos finalizando, gente. Patrimônio histórico cultural. Olha só, gente. Eu falei de conceitos e definições de patrimônio. Eu falei sobre um breve histórico, né, de como surgiu o patrimônio, né, além dos conceitos. Eu falei sobre patrimônio material, patrimônio imaterial. E agora eu vou falar sobre patrimônio histórico cultural. Gente, isso daí não gente, o patrimônio histórico cultural compreende o acervo, como a própria Pinheiro, como eu enviei para vocês o material, ela fala que o patrimônio histórico cultural compreende todo o acervo material e imaterial, gente. Olha só, quando eu falo de patrimônio material e imaterial, são classificações dentro do patrimônio histórico cultural, ok? Tudo bem? Então, são classificações, material e imaterial dentro do patrimônio histórico cultural. E aí a Pinheiro, né, na sua citação, ela fala que compreende todo o acervo material e imaterial produzido pelo homem em função da realidade concreta ao longo da história. Então, são todos os bens de natureza material e imaterial. Então, é o patrimônio histórico-cultural, que é o patrimônio cultural brasileiro. Olha só. E eu apresentei um diagrama para vocês lá, que tem, assim, patrimônio e algumas palavrinhas-chave no entorno. E o que eu quero dizer, né, que os autores, né, esses autores, eles referem-se ao termo patrimônio histórico-cultural, ou patrimônio histórico e cultural, é a mesma coisa, gente. Mesma coisa, como sendo um único segmento pertencente ao patrimônio artístico, arquitetônico e cultural. Então, o patrimônio material e imaterial são classificações dentro do patrimônio histórico e cultural. Então, ele é o todo, de fato. E nesse diagrama que eu apresentei lá na aula, ou no conteúdo da aula, fala assim, que o patrimônio e a composição de palavras-chave, como história, memória, identidade, cultura, né? Então, são palavras-chave que estão associadas ao patrimônio, né? Então, não dá para falar de patrimônio quando a gente, não dá para falar, é necessário a gente falar do patrimônio e associar isso à própria história, associar a memória, associar a identidade, a cultura de um povo. Então, é algo de fato que acaba sendo reconhecido, né, pertencente a uma inter-relação entre a história, entre a memória, a identidade e a cultura de um povo, ok? Então, outra questão interessante é que no patrimônio histórico e cultural, que é o todo, né, que envolve o material e o imaterial, a gente encontra uma diversidade no Brasil de bens. Essa diversidade está associada à potencialidade né, para a atividade turística. E aí, gente, enquanto esses patrimônios, enquanto atrativos, eles são capazes de proporcionar recursos. E esses recursos, eles
quando bem utilizados, né, promove essa proteção e salvaguarda dos bens. Então, o que cabe a nós aqui, né, é entender que esses bens patrimoniais pertencentes ao patrimônio histórico e cultural, seja ele material, seja ele imaterial, nós, enquanto profissionais, né, cabe a nós entender que essa potencialidade, ela deve ser trabalhada da forma responsável e sustentável, e que esses atrativos são diversificados, e vocês vão encontrar em todas as regiões do país. E essas potencialidades, elas estão associadas à atividade turística, então não dá para falar de turismo se não relaciona isso ao patrimônio. O patrimônio, ele é importante para a existência do turismo, para a permanência dessa atividade turística. Então, quando os turistas de fora do país ou de outras regiões, eles vêm aqui para a cidade de Parnaíba, eles não vêm somente para a praia, eles vão fazer um percurso, um passeio no conjunto, junto do centro histórico, eles vão conhecer a igreja, eles vão conhecer a praça, eles vão conhecer a culinária nacional, a culinária regional, que faz parte do patrimônio imaterial, a gastronomia é patrimônio imaterial. Então, isso tudo está associado à atividade turística. Então, cabe a nós entender isso. A responsabilidade dos bacharéis em turismo é entender que é preciso salvaguardar esses bens e é preciso trabalhar eles de forma responsável e sustentável para que essas potencialidades, esses atrativos turísticos sejam melhor trabalhados na área do turismo. E para finalizar esse conteúdo, né, a gente já tá acabando, gente. Ainda tem um conteúdo sobre patrimônio da unidade. Para finalizar o conteúdo sobre patrimônio histórico e cultural, eu apresentei no conteúdo da aula a Unesco e o IPHAN, né? Então, a Unesco, como órgão responsável pela definição, né, de regras e normas de proteção do patrimônio histórico e cultural da humanidade. E no Brasil, a gente tem o IPHAN como órgão de atuação, né, na gestão, proteção, preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, que é o patrimônio histórico-cultural e que é o patrimônio material e imaterial. Então, no Brasil, o órgão fiscalizador é o IPHAN. E acima dele, gente, é a Unesco, tá bom? Então, são esses dois órgãos fiscalizadores que a gente vai conseguir detalhar melhor no próximo conteúdo sobre legislação patrimonial. A próxima e último conteúdo que vai falar sobre patrimônios da humanidade, aí a gente associa isso à Unesco, tá bom? Na verdade, quem concede a identificação de patrimônio da humanidade é somente a Unesco, né? A Organização das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação. E ela tem como principal objetivo a Unesco catalogar, identificar, proteger e preservar os bens de valor histórico e artístico, mas em nível mundial. Ok? Então, esses objetivos, né, eles estão incorporados a um tratado internacional, gente, que é conteúdo da próxima aula, que é a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Cultural e Natural, que é a Convenção Internacional de 1972, que aconteceu em Paris. E olha só, eu vou detalhar essa convenção somente na próxima aula, mas ela foi essencial para a gente entender melhor quais os patrimônios a gente poderia identificar, proteger e salvaguardar em nível mundial. Então, vai além do nacional, vai além do IPHAN. O IPHAN sugere à Unesco e cabe a eles passar por uma série de critérios e identificar se isso vai ser reconhecido como patrimônio da humanidade ou não, vai ficar somente como patrimônio nacional no Brasil, tá bom? E esses patrimônios da humanidade, eles são classificados em dois, em sítios do patrimônio cultural ou sítios do patrimônio natural. Quando se fala de sítios do patrimônio cultural, a gente fala de monumentos, a gente fala de conjuntos e
de conjuntos arquitetônicos de interesses e locais de interesse. E aqui a gente cita como exemplo, gente, olha só, todo o acervo arquitetônico e urbanístico da cidade de Ouro Preto. Olha só, ele foi reconhecido enquanto patrimônio da humanidade em 1980. A cidade de Ouro Preto, o centro histórico de Ouro Preto. Toda a cidade de Ouro Preto, para falar a verdade, né? A cidade que está localizada ali, o centro histórico, né? Esse reconhecimento foi feito pela Unesco em 1980. E em 1986 pelo IPHAN. Foi, olha só, inverteu a situação, não é? Mas é realmente interessante porque a gente tem aqui no país um conjunto. Sim, a gente tem um conjunto arquitetônico que é reconhecido pela Unesco. Um conjunto arquitetônico que é reconhecido pela Unesco como pertencente à humanidade. Olha só como é interessante. É um exemplo, gente, tem outros. E um sítio do patrimônio natural são monumentos naturais, formações geológicas, locais de interesses naturais. E eu tenho para citar para vocês aqui a paisagem cultural da cidade do Rio de Janeiro. Ela já faz parte, gente, da chancela da paisagem cultural. A cidade do Rio de Janeiro já faz parte do segundo livro do Tombo, Paisagens Cariocas entre Montanha e o Mar, e além disso, ela é reconhecida como patrimônio da humanidade no Rio de Janeiro. Olha só como é importante, não é? Então, os sítios, tanto do patrimônio cultural quanto do patrimônio natural, são classificações dentro do patrimônio da humanidade que fazem parte, na verdade, que fazem desse título da Unesco como maior, de fato, né? Que vai além do IPHAN. O IPHAN, ele pode sugerir esse reconhecimento para a Unesco, mas é necessário passa por uma série de critérios, né, para se reconhecer, de fato, esses bens de valor da humanidade, né? Então, realmente é algo bem interessante para nós, esse reconhecimento desses bens de valor de valor, seja arquitetônico, ou seja, natural, da humanidade. Bem, gente, o conteúdo das 5 aulas foram esses: conceitos e definições de patrimônio, com breve histórico, patrimônio material, patrimônio imaterial, que mais? Patrimônio histórico-cultural e, por último, patrimônios da humanidade. Até aqui vocês conseguiram compreender como de fato é extenso essa disciplina, os conteúdos, as classificações e essas reflexões que a gente tem como fazer para se entender melhor o que é o patrimônio? Sim, não é? Pois é, gente. E a gente vai entender mais ainda quando vocês forem ler os materiais sobre legislação. São 5 textos. 5 textos e que, de fato, vocês vão entender melhor como é isso, gente. Na verdade, é uma disciplina em que há essa reflexão acerca desse patrimônio. Lúcia, a gente está com medo. Gente, não é para ter medo. Mas, gente, de fato, até passou do horário, né? Mas é algo bem interessante porque vocês vão conseguir entender essa amplitude que é o patrimônio. Isso tudo, de fato, tudo que o que aconteceu desde o período da antiguidade para o que a gente tem hoje, né? É interessante porque a gente vê que o conceito privativo de patrimônio é algo muito pequeno, né, restrito, somente a algumas pessoas que tinham poder na época, lá na antiguidade, o período romano e tudo mais, e essa ampliação que houve com o passar desses séculos, né? O que aconteceu, o que houve de bom e de ruim para que a gente pudesse entender hoje, para que houvesse essa legislação e para que a gente compreendesse melhor o que é o patrimônio hoje, esse patrimônio que é coletivo e que é compartilhado e que é de todos nós, que é o patrimônio artístico nacional. Sim, vocês vão entender, gente, isso durante o decorrer da disciplina.
Vocês vão entender no decorrer da disciplina e vai ser algo realmente bem essencial para a formação de vocês. Vai sim, entendeu? Então, o que eu tenho que... Sim, eu vou agora finalizar a gravação, porque esse material eu vou precisar enviar para os demais colegas de vocês que não tiveram acesso a esse conteúdo hoje. Ele vai estar disponível no YouTube. Eu vou ainda enviar isso no YouTube. Eu acredito que farei isso amanhã. Não dá tempo hoje. É muito conteúdo ainda para enviar. Mas eu vou disponibilizar essa aula, né, online hoje no YouTube para vocês terem acesso novamente a essas explicações e vocês conseguirem entender melhor, voltar ao material e tudo novamente, tá bom? Eu queria agradecer a participação de vocês. Procurem ler nesses dias esse conteúdo da unidade 1 e procurem ler também os materiais da unidade 2 da disciplina, pelo menos o início da unidade 2 da disciplina, porque vai ser essencial para a compreensão dos textos de legislação, e é algo realmente bem interessante quando a gente fala de legislação patrimonial. Um dos melhores conteúdos que eu vejo é o sobre legislação patrimonial. E vocês vão conseguir compreender isso de uma forma bem melhor durante o decorrer da disciplina, além dessas explicações aqui que eu dei para vocês hoje, tá bom? Pode ser que passe um pouco do horário da próxima quarta, mas eu acredito que não vai ser tanto quanto hoje. Mas eu já fiz a alteração no horário também até as 8h30, tá bom? Então, eu queria agradecer a participação de vocês, desejar uma boa noite e que vocês continuem estudando para que esse curso possa continuar aí presente na universidade, que todos nós fazemos parte dele, tá bom? Então, até mais, pessoal. Olha só, tem um e-mail lá no SIGA, meu e-mail institucional. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode enviar. E também tem o pessoal também, os tutores que estarão ali presentes para nos auxiliar, tá bom? Então, gente, no mais, eu queria desejar boa noite e até a próxima quarta-feira, dia 22. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite, professora. Boa noite, boa noite.